7h30, está no ar mais um Bom Dia UFSC. Tempo parcialmente nublado, temperatura mínima prevista para o dia de 13 graus e máxima de 22. Hoje vamos falar sobre o carvão vegetal. Alunos da Universidade Federal de Santa Catarina fizeram uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o histórico, a produção e algumas utilidades e soluções para a produção de carvão no Brasil. Até aproximadamente 1930, houve melhorias na técnica de produção de carvão e a introdução de fornos mais avançados. Dos anos 30 até os anos 70, houve o aumento da produção siderúrgica aliado à produção de carvão e também a maior conscientização das pessoas do uso desse carvão, desse material que era proveniente de árvores nativas. Durante a década de 40, a indústria de ferro ela começa a ter iniciativas para a produção de carvão usando materiais de reflorestamento. E essas medidas elas representam um maior avanço no uso de reflorestamento para a produção de carvão. Dos anos de 1980 até os anos 90, houve o principal empreendimento na produção de ferro, onde houve o aumento da produção de carvão vegetal através da queima da madeira. Esse processo ele resulta na carbonização. A carbonização seria a retirada de produtos voláteis da madeira, ficando apenas o carbono, ou seja, a parte mais sólida da madeira. Esse processo ele é controlado através da temperatura e da entrada de ar. No Brasil, existem diferentes métodos de produção de carvão, diferentes fornos, e o mais utilizado é do tipo mineirinho. Há também métodos de produção que são o futuro da produção de carvão, onde se usa métodos mais tecnológicos, com o uso total do controle da entrada de ar, temperatura. Temos uma carvoaria no meio oeste catarinense para mostrar para vocês como é produzido esse carvão naquele local. O uso dos fornos lá é do tipo mineirinho, que é o mais utilizado no Brasil. Acompanhe a reportagem. Dando continuidade à série de reportagens sobre conservação e uso da biodiversidade, estamos hoje aqui no município de Três Itilhas, onde iremos falar sobre a produção de carvão e todos os processos de sua fabricação. Na carvoaria Candler, a maior parte da madeira utilizada para a produção de carvão vegetal é proveniente da cultura do eucalipto. Porém, existe sim a utilização de madeira nativa na produção de carvão. Essa madeira nativa é proveniente de resíduos da extração de madeiras para tora, ou seja, a parte da copa das árvores que não é utilizada com fins madeireiros, vem então a carvoaria para ser processado. A madeira é então carregada e levada para o pátio da empresa, onde é descarregada em forma de pilhas. Esse material então está pronto para utilização nas fornalhas, onde será queimado e posteriormente embalado. Possui uma produção média de 7.000 sacos de carvão mensal. A empresa possui 12 fornalhas onde é queimado o carvão e uma equipe de 4 funcionários. Na produção de carvão, a madeira é colocada dentro de fornalhas. Essas fornalhas elas são construídas com o uso dessa argila não lavada, onde também, além dela, é usado tijolos maciços para sua construção. Esses tijolos eles são fixados um ao outro com a argila não lavada, ficando nesse aspecto. Os funcionários então trazem esse material para depositar dentro das fornalhas. O funcionário tenta colocar o máximo de madeira possível dentro da fornalha. As madeiras mais finas são depositadas na base inferior e na base superior,
facilitando a pegagem do fogo. O forno ser preenchido com madeira, essa porta aqui tem que ser tampada para que o fogo se dissipe por dentro da fornalha e queime toda a madeira de uma maneira uniforme. Os tijolos então são depositados e uma liga feita com argila é sobreposta para ela para dar aderência aos tijolos. Essa porta então, depois que o material está pronto, vai ser então derrubada para a extração do carvão. O funcionário sobe até a base superior do forno, onde lá ateia fogo para dar início à combustão da madeira. Como o fogo é feito na base superior da fornalha, esse fogo deve se deslocar da base superior até a base inferior da fornalha para assim dar continuidade ao processo de combustão e produção de carvão. Para isso, a técnica utilizada aqui nessa carvoaria é o fechamento das inúmeras bocas existentes na fornalha, onde conforme vai se fechando as bocas, o fogo se desloca dentro da fornalha. Assim sendo, quando todas as bocas estiverem fechadas, indica que o carvão está pronto para seu uso. E assim a fornalha é deixada em descanso para o resfriamento e depois, posterior, retirada desse carvão pronto. Como podemos ver na outra fornalha, ainda existem algumas bocas abertas, indicando assim que o fogo ainda está aceso dentro da fornalha e o carvão não está pronto para ser retirado dali de dentro. Na fabricação do carvão, a parte mais interessante do carvão extraído de dentro de uma fornalha é a partícula de tamanho médio a grande, que é o carvão utilizado para churrascos, entre outras finalidades. Mas existe a produção de um resíduo, que é esse aqui, um resíduo fino. Esse material então ele é reaproveitado e ele é ensacado e revendido para floriculturas. Todo o material então é ensacado em embalagens de papel de diferentes tamanhos. Temos embalagens de 3 kg, embalagens de 5 kg e embalagens de 7 kg. O material então ele é pesado em balança, com sempre um excedente de 100 a 200 gramas. Para não ter problemas com fiscalização. Um dos problemas encontrados na carvoaria foi o excesso de fumaça. Essa fumaça é prejudicial para os trabalhadores que trabalham na retirada do carvão e também emite gases para o efeito estufa, como o CO2. Buscamos alternativas para solucionar esse problema com o pesquisador Magnus Alan Vivian, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele nos propôs a utilização da fumaça para a geração do licor pirolenhoso. Esse licor tem várias utilidades e uma delas seria dar sabor aos alimentos industrializados. Veremos agora como funciona o processo com os nossos colegas Danicelli e Dario. 1 quilos de madeira são produzidos 34% de carvão vegetal. O resto seria perdido com a fumaça. Porém, se a carvoaria tiver um condensador, isso pode ser aproveitado, formando 33% de licor pirolenhoso mais o alcatrão. Só que 33% também vai ser desperdiçado, que são os gases poluentes, gás carbônico, metano, que não tem como condensar. Vários compostos podem ser extraídos do licor pirolenhoso, sendo eles 10% óleos vegetais e água, 60% a 70% líquido pirolenhoso e de 20% a 30% alcatrão. Para extrair esses compostos, o licor pirolenhoso tem que passar por um processo de decantação, onde cada parcela será separada e logo após ele passa por um processo de filtragem. Agora você para e pensa que você só utiliza o carvão para o seu churrasco de domingo. Porém, tem vários outros compostos que são utilizados, como o alcatrão, que é utilizado na indústria.
para a produção alimentícia dos defumados, como mortadela defumada, peito de peru defumado, o que dá aquele gosto ao alimento. Na farmacêutica, os antissépticos também possuem o alcatrão. Na química, os fertilizantes para a produção e a preservação da madeira com creosoto. E também o líquido pirolenoso é muito utilizado na indústria química, como o ácido acético, ácido fólico, metanol, cetona, éteres e aldeídos. E com a condensação desses gases se reduz a poluição ambiental, tornando o processo mais sustentável ambiental e economicamente. Utilização de bambu. Várias pesquisas mostraram que esse tem um alto poder calorífico e tem uma alta adaptação à nossa região, podendo ser utilizado em larga escala. Durante a realização do trabalho, os acadêmicos conseguiram uma entrevista com o proprietário da Carvoaria Candler. O mesmo não autorizou que fossem realizadas filmagens suas. Ele, durante a entrevista, relatou que não recebia nenhum tipo de assistência técnica, ou seja, a informação não chegava até ele. Não tinha nenhum tipo de extensionista que ia até a carvoaria dar assistência, transmitir conhecimento. Outro fato que chamou a atenção foi a preocupação que o proprietário tinha com o meio ambiente, dizendo que usava muito pouco madeira nativa e utilizava apenas madeira de reflorestamento. De fato, isso foi observado na carvoaria. Muita pouca madeira nativa, somente provenientes de resíduos de produção madeireira. Com o término desse trabalho, podemos concluir que, de fato, o carvão não é a melhor alternativa para a geração de energia. Porém, sabemos também que substituí-lo por outra maneira de gerar energia não é fácil, devido ao estilo de mercado e à demanda de madeira no Brasil. A melhor alternativa, talvez, seja melhorar o sistema de produção, aproveitar todos os subprodutos provenientes da produção do carvão vegetal. Essa é a dica do Bom Dia UFSC. Hoje a gente fica por aqui. Até a próxima.